Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET Digital. Quero primeiro agradecer você estar aí comigo, mais um programa Frente a Frente, hoje com um convidado muito especial, deputado federal Roberto de Lucena, do PV, e também pastor da Igreja Brasil para Cristo e vice-presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Hoje, meu convidado vai falar de política, dos assuntos religiosos e muito mais para você. Bem-vindo, deputado Roberto de Lucena. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Marilei, eu quero agradecer a você por essa oportunidade incrível de poder conversarmos e batermos um papo nesse início de ano, com tanta coisa acontecendo e tanta coisa pela frente. Olha, eu vou ser sincera com você. O dia que eu vi lá, fazendo apuração na Rádio Metropolitana ao vivo, deputado Roberto de Lucena de Arujá, com 40 e pouquinhos anos, sendo eleito, muito bem eleito como deputado federal, eu falei, nossa, de onde que ele veio? Aí fui pesquisar, né, veio do Brasil para Cristo, uma pessoa muito influente, muito querida no meio evangélico. Então eu quero saber, onde surgiu, como começou a sua vida, você aos 46 anos de idade hoje, nasceu em Santa Isabel. É isso mesmo. Conta um pouquinho dessa história para a gente saber de onde veio esse deputado. Olha, Marilei, quando os meus pais se casaram, a minha mãe era viúva. Ela tinha 5 filhos e o meu pai, paraibano, tinha 2 filhos. Ele assumiu os 5 filhos da sua mãe? Assumiu. É fraco não. Ele veio do Mato Grosso encontrar-se com os meus avós que moravam em Santa Isabel. E os meus avós tinham 14 filhos. Nossa. As famílias, especialmente nordestinas naquela época, eram famílias muito grandes. E ele veio se encontrar com eles, para que eles o ajudassem a cuidar dos seus filhos. E aí ele conheceu minha mãe, viúva, com 5 filhos, casaram-se, começaram a vida deles com 7 filhos. Nossa. E nascemos mais 5. Eu sou o primogênito do casamento deles. Não acredito. Então, meu Deus, quanto filho! Exatamente. Então, eu nasci em Santa Isabel de uma família nordestina. Minha avó paraibana, meu avô pernambucano, meu pai paraibano, minha mãe alagoana. E a família nordestina, você sabe, é uma festa. É quase como a família italiana, não é? É aquela família que valoriza muito a mesa e que é muito barulhenta, muito ruidosa, muito beijoqueira, de muito abraço, de muito afeto. Esse foi o ambiente que eu cresci na minha queridíssima cidade de Santa Isabel. E você já era evangélico, de berço evangélico? Então, quando meu pai se converteu à fé evangélica, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu praticamente cresci dentro da igreja evangélica. De lá, eu sei que você acabou desenvolvendo muito rápido o dom de falar para as pessoas, né? A gente fala o Espírito Santo, né, segundo os evangélicos. Você começou cedo a ser pastor, não é, pastor? Olha, eu fui ordenado pastor aos 20 anos. Muito novo. Eu tenho 46 anos, então eu tenho 26 anos de ordenação pastoral. Mas eu comecei o meu ministério aos 6 anos de idade. Foi a primeira vez que eu preguei. Nossa, e depois, como é que se prega aos 6 anos? Foi uma história incrível. Na verdade, eu comecei a pregar de medo de apanhar do meu pai. É verdade. Por quê? Meu pai era, nessa ocasião já, o pastor da igreja. E ele não admitia que ninguém se movesse durante as celebrações. Fica durinho. E o filho dele, a filha que andasse na igreja, apanhava em casa. Então você imagina, eram 12. Quando os filhos chegavam com ele, metade da congregação chegava. Imagina. E nenhum deles podia andar, podia se mover, podia conversar no serviço do culto. Então, quando eu estava participando dessa reunião no domingo de manhã, alguém me empurrou. Eu, de repente, caio de frente para o meu pai, percebo que ele fica incomodado, fica nervoso. E eu não tenho dúvida. Eu me viro para o povo e começo a falar. Não acredito. Com 6 anos. Isso. E a primeira palavra que eu disse, super tímido, ou era desse jeito ou não era de jeito nenhum. Quando virei para o povo, eu disse, há tempo para todas as coisas. Foi a primeira mensagem que eu preguei. Você se lembra exatamente disso? Totalmente.
E de lá para cá nunca mais parou de pregar, é isso? Não. Quando eu terminei de falar naquela manhã, meu pai emocionado disse, meu filho hoje vai pregar à noite. Meu Deus. Bem, foi pavoroso para mim. Mas a partir daquele dia ele punha uma cadeira atrás do altar, atrás do púlpito, e eu, a cada reunião, a cada culto, eu era o pregador oficial por anos. Nossa. Então eu tive minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, servindo dentro da igreja, me comunicando com o povo, evangelizando e trabalhando ao lado do meu pai na obra social, na obra de caridade que ele desenvolvia por missão, por amor, por paixão. E como é que foi, aos 20 anos, ser realmente pastor e cuidar de uma igreja? A Brasil para Cristo cresceu muito, não é, deputado? Olha, a Igreja Brasil para Cristo, ela foi fundada em 56. O fundador dela era também um nordestino, era o missionário Manuel de Melo. Ele veio da Zona da Mata, lá no Pernambuco, na cidade de Água Preta, direto para São Paulo. Chegou aqui aos 17 anos. E muito jovem ele começou, ele que então era da Igreja Assembleia de Deus, começou os seus movimentos de evangelização. E esses movimentos de evangelização tomaram conta do Brasil. Era um homem muito carismático, um pregador inigualável, com uma bênção de Deus muito forte na vida dele. A Igreja Brasil para Cristo hoje, ela tem 4.000 templos no país. São quase 1 milhão de membros. Meu pai foi durante 40 anos pastor desta igreja. Eu aos 20 anos fui ordenado pastor, fui pastor auxiliar do meu pai em Santa Isabel, fui para Arujá aos 24 anos, eu já trabalhava lá numa empresa, numa metalúrgica, e eu comecei a assistir um grupo de pessoas. Desse grupo de pessoas nasceu uma igreja, e foi incompatível continuar o meu trabalho secular. Fui me dedicar a esse povo. É uma igreja que hoje conta com 3.000 membros. E eu tenho estado à frente da igreja, moro em Arujá há 22 anos, há 24 anos, sou pastor, presidente da igreja, estou licenciado, estou afastado. E a partir dali eu fui servindo a denominação em outras frentes, até assumir a presidência nacional da igreja, que por quase 10 anos eu tive a honra de dirigi-la, de conduzi-la. A igreja está muito grande, eu sei que durante muitos anos você foi e é um líder da igreja, mas como começou aquela história de, poxa, mas o Roberto de Lucena tem essa veia para deputado, para político, e você escolheu logo ser deputado federal, que é tão difícil, né? Não é verdade? Olha, na verdade, nos últimos 15, 16 anos, além de estar dirigindo a igreja no Brasil, nós desenvolvemos uma malha de serviços sociais a partir de cada uma das nossas igrejas. Uma malha com escolas, orfanatos, creches, asilos, salas de alfabetização, ações de cidadania, trabalho com a melhor-idade, trabalho com moradores de rua, centros de recuperação de dependentes químicos. E eu passei a militar também em frentes cristãs que defendiam os direitos humanos. Então, quando a igreja, a liderança nacional da igreja, percebeu que temas de muita importância para a vida, para quem defende vida e família, para quem defende direitos humanos, estariam sendo pautados no Congresso Nacional, esses líderes me fizeram um pedido para que eu colocasse o nome à disposição e fosse ao Congresso militar nessa frente, continuar a minha luta na defesa dos direitos humanos, que é o que eu faço, e fazer a luta em defesa da vida e da família. Isso me tomou de susto. Eu tenho militado na política apoiando aquelas pessoas que têm relação com a nossa luta, a nossa defesa ao longo dos anos. Mas eu não tinha um projeto político pessoal. Então eu me senti, depois de refletir, de orar, de ouvir meus conselheiros,
de ouvir o povo, eu me senti convencido de que estava diante de uma nova missão, de uma nova oportunidade para que eu, usando novas ferramentas, pudesse expandir o meu ministério e servir a um número maior de pessoas e servir o Brasil. Você foi o nome em consenso, então, da Brasil para Cristo. Em consenso. A igreja elegeu você? Eu diria que a Igreja Brasil para Cristo foi, em grande parte, a responsável pela eleição. Estes votos que nós recebemos, eles não vieram exclusivamente da igreja, mas a maior parte deles, sem dúvida, veio de lá. E como é que você enxerga, você sendo deputado federal, representando, claro, a Igreja Brasil para Cristo, com a força de outros deputados? Que a gente sabe que a Igreja Evangélica está muito bem posicionada hoje na política nacional. Diferente da Igreja Católica, por exemplo, que, né, você vê um padre aqui, outro ali, a igreja meio que não gosta muito, o padre que é prefeito em Santa Isabel, tem que pedir para sair, porque não sei o quê, não sei o quê. Como é que você vê essa coisa dos evangélicos crescerem na política? Olha, primeiro, eu tomei a decisão de que eu não seria um deputado evangélico. Não é um deputado evangélico? Não, absolutamente. É um evangélico que é deputado? Eu sou um evangélico deputado. Certo. Isso muda muito. Muda. Então, eu não fui ao Congresso Nacional defender uma agenda evangélica. Mas eu fui como evangélico, levando valores e princípios e convicções que nós acreditamos e defendemos. E na perspectiva desses valores, defender o Brasil. E eu só aceitei esse desafio porque esse povo que me acompanha ao longo desses anos concordou que assim eu fosse. Porque eu entendo que as coisas não devem se misturar, não devem se confundir. Mas como que é a atuação hoje dos evangélicos? Como é que todos esses deputados acabam tendo esse mesmo posicionamento que o seu? Né? Porque tem assuntos, por exemplo, você falava de gay, da cartilha que falava de gay, por exemplo, né? Aí você fala de alguns assuntos mais polêmicos que pegam a sexualidade. Como é que se posicionam também esses outros deputados? Veja, você faz parte da frente em prol da família, não é? Eu sou vice-presidente de duas frentes importantíssimas hoje no Congresso Nacional. Uma é a Frente Parlamentar Evangélica. Sim. A outra é a Frente da Família e Defesa da Vida. Certo. A questão que você tocou do kit gay, na verdade, era um kit encomendado pelo MEC que pretendia algo que nós pretendemos, que eu defendo, que é o combate à homofobia. Mas, de fato, não era isso o que aquele material continha. Nós tínhamos ali uma apologia à homossexualidade. Então, nisso, a Frente Parlamentar Evangélica, ela, não por uma questão evangélica, mas ela se uniu e ela lutou contra, em função dos valores que ela acredita. A Frente da Família e Defesa da Vida posicionou-se contrariamente. Eu sou radicalmente contra a proposta como se materializou, como se desenhou. Entendi. Eu não sou contra um trabalho de conscientização e enfrentamento à homofobia, à heterofobia, à cristofobia e a todos os tipos de preconceito e discriminação no Brasil. Aliás, eu sou presidente de uma frente parlamentar que é a Frente de Combate ao Bullying e outras formas de violência, e que foi criada exatamente com o intuito de fazer um enfrentamento a esse tipo de preconceito e de discriminação. Mas nós não concordávamos e não concordamos com a apologia à homossexualidade. Eu entendo o posicionamento do deputado, aliás, um assunto bem polêmico, deputado Roberto de Lucena, deputado federal do PV, comigo hoje aqui frente a frente. Depois do intervalo, eu vou perguntar para o deputado se ele vai ser candidato à reeleição como deputado. E daqui a 4 anos, será que ele vai ser prefeito de Arujá? Será que ele tem essa pretensão política? Daqui a pouco também você vai saber sobre a UGT. Hoje, a UGT já é a terceira maior
sindical do país. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Meu convidado especial do programa Frente a Frente hoje é o deputado Roberto de Lucena, do PV, conversando comigo sobre assuntos importantíssimos e contando um pouquinho do seu trabalho no dia a dia. Você é candidato à reeleição a deputado federal ano que vem, deputado Roberto de Lucena? Eu venho candidato à reeleição. Eu entendo que o trabalho que estamos fazendo, ele está iniciando em todos os sentidos. Tanto o trabalho que temos feito em favor da nossa região do Alto Tietê, como o trabalho que temos feito defendendo as nossas convicções, debatendo no Congresso Nacional temas de relevância, de importância para a sociedade, para o trabalhador brasileiro, temas que envolvem a defesa da vida da família. Então entendo que nós temos ainda muita coisa a desenvolver, muito trabalho a desenvolver, e esses 2 anos que temos pela frente, eles não seriam suficientes. Então eu devo sim vir à reeleição. E você vai ser prefeito de Arujá quando? Você tem esse sonho, essa pretensão? Não tenho. Você não tem? Você jura, deputado? Não pode jurar, mas você finge que a gente não está sendo assistido. Eu não tenho. Você tem certeza que você não quer ser prefeito de Arujá? Olha, eu não tenho certeza que eu não serei. Eu tenho certeza que você vai ser. Eu tenho certeza que eu não quero ser. Hoje você não quer? Não. Por quê? Eu tenho uma vocação e uma missão que está muito atrelada ao meu trabalho no Legislativo. Eu penso que no Legislativo eu possa continuar fazendo uma missão para o Brasil. Ao passo que, se eu focasse o Executivo e me colocasse à disposição e combinasse isso com o povo, e o povo topasse e eu assumisse uma prefeitura, eu estaria servindo ao município, o que seria muito honroso. Mas eu entendo que nesse momento eu tenho uma missão maior, que seja não mais importante, mas uma missão que seja diferente, que diga respeito à nação. Eu vou contar aqui para o meu telespectador. Anote aí, deputado Roberto de Lucena, daqui a alguns anos, pode não ser 4, 8, mas daqui a uns 12 anos, no máximo, você vai ser prefeito de Arujá. Eu estou fazendo como é que fala? Eu estou vaticinando aqui, vamos dizer assim, tá? Isso é a minha opinião, deputado, como uma pessoa que cobre política. Olha, Marilei, eu não posso dizer a você que não serei. O que eu posso dizer é que eu não quero. Hoje, não é? Hoje. Né? Mas a gente muda muito, né, deputado? Mas é legal ser prefeito. Pelo menos eu entrevisto prefeitos aqui e eles falam sobre isso. Depois a gente conversa mais para frente sobre esse assunto. Deputado, você é vice-presidente de uma central sindical, que é o UGT, União Geral dos Trabalhadores, que muita gente ainda não sabe do tamanho da força desse trabalho do sindicato. Como que é o trabalho que você faz lá e como é que está hoje a abrangência nacional? A União Geral dos Trabalhadores, a UGT, é a 3ª central sindical do país em tamanho, em força, e eu não sei se é a 3ª em importância. Para mim, é a 1ª importância. Eu sirvo a UGT com muito orgulho, porque é uma central sindical muito humana, que se envolve com as causas nobres, como o morador de rua, por exemplo, que você não tem nenhuma outra central sindical, mas a UGT faz um trabalho fantástico, um trabalho extraordinário com os moradores de rua. Um trabalho na periferia, um trabalho de capacitação em bairros periféricos, em favelas. É um trabalho social importantíssimo. O enfrentamento às drogas, o enfrentamento ao crack. Então, a UGT, ela tem hoje 1.100 sindicatos, representa 7 milhões de trabalhadores. O seu presidente, de uma competência incrível, é o Ricardo Patá, que também é presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, que é o maior, ou um dos maiores sindicatos do Brasil.
é uma potência. Então, na UGT, eu cuido especialmente dos pescadores artesanais, dos agricultores rurais, dos pequenos agricultores, daqueles que são as forças menores, mais vulneráveis dentre os trabalhadores da nossa sociedade. E eu faço isso com muita satisfação. Hoje os sindicatos estão menos fortes no Brasil do que eram. Quando a gente falava em CUT nos anos 80, era uma loucura, né? Como é que você vê essa mudança meio que de papel no dia a dia dos sindicatos? Eu penso que o movimento sindical no país passou por um processo de perda de valores. Isso. O movimento sindical que tinha um compromisso inalienável com as camadas mais vulneráveis da sociedade e com o trabalhador, na medida que ele foi ocupando, através de instrumentos democráticos como partidos políticos, espaços de poder, ele meio que foi se contaminando com esse espaço que lhe foi oferecido. E hoje, sem dúvida, nós temos o movimento sindical vivendo a necessidade de se repensar, de se reinventar. Tanto que a prova disso, por mais que pareça que eu estou pintando com cores muito fortes, é olhar para o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Que poder já teve o MTE? Que importância ele teve na história do trabalhismo nacional? E hoje você vê o MTE absolutamente esvaziado de atribuições, de competência. Uma parte do MTE foi para o Ministério da Previdência Social, uma parte do MTE tem ido agora para o Ministério da Educação, outra parte está no planejamento, e ele está absolutamente esvaziado da sua capacidade de ser aquilo que já foi um dia, que era a Casa do Trabalhador, o Ministério do Trabalhador. Agora, deputado Roberto Lucena, aqui na região do Alto Tietê, né? Claro que depois que você se transformou em deputado, não só os evangélicos que te conhecem, né? Todo mundo já sabe que temos um deputado, que é de Arujá, que atua também diretamente aqui na região. Nós sabemos do problema do Valdemar Costa Neto, o deputado Boy, a gente não sabe o que vai acontecer a partir dos próximos meses. O Junge tem uma atuação forte, né? Deputado federal pela primeira vez como você. Como que é a sua atuação aqui na região do Alto Tietê, que é uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes, se a gente for contabilizar, e que realmente não tem tanta representatividade como poderia. Como que é a sua atuação aqui, vindo para a região? Olha, primeiro eu quero dizer que nós estamos muito bem servidos aqui na região quando pensamos que temos um deputado Junge no Congresso Nacional. Ele que é baseado em Mogi das Cruzes, é a sua cidade, é o seu domicílio eleitoral, mas ele já não pertence mais a Mogi. Junge é um patrimônio regional, é um patrimônio estadual e nacional. É um homem de um respeito muito grande, eu tenho por ele uma grande admiração. Então nós temos um soldado do Alto Tietê na pessoa do Junge. É um líder regional mesmo, né? Mesmo. Que pega ali a região para ele, né? Eu tenho ao lado do Junge feito esse trabalho de representação regional. Quando nós não somos muitos, nós temos que ser pelo menos esforçados. E eu tenho esse privilégio de ter um professor como o Junge, que é um homem de uma experiência muito grande. É o seu primeiro mandato como deputado federal, como é o meu primeiro mandato, mas ele já esteve 3 mandatos como deputado estadual. Foi prefeito de uma cidade da importância que é Mogi das Cruzes. Então, caminhar com o Junge, procurando atender as demandas do Alto Tietê, levá-las ao governo estadual, levá-las ao governo federal, tem sido uma faculdade para mim. Quanto a Valdemar Costa Neto, o Alto Tietê perdeu uma liderança muito importante. Valdemar não era uma liderança regional. Valdemar era uma liderança nacional. Muito. De uma competência muito grande.
um homem extremamente habilidoso politicamente, um operador político como poucos nesse país, um estrategista, um dirigente partidário impressionante, leal aos seus compromissos, fiel aos seus companheiros e trabalhador. São qualidades que mesmo quem tenha ressalvas em relação a ele não pode negar. Absolutamente. É um líder nacional. É um líder nacional. Eu lamento. Com todos os percalços, adversidades de tudo que aconteceu. Todos os percalços, eu lamento profundamente esse desfecho. Esse desfecho que nós temos visto, não na sua história política, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, ela não termina aqui. Esse não é o desfecho, mas o desfecho dessa situação. Todo o seu trabalho, todo o seu empenho pela região, por tudo isso, ele não merecia ter esse desfecho em toda essa situação. Eu entendo que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Ele deve ser responsabilizado, eu também devo ser responsabilizado pelas minhas escolhas e as minhas opções e decisões, mas isso em nada anula a importância do trabalho que ele realizou pela região do Alto Tietê, com o reconhecimento nacional que ele tinha enquanto líder. Eu faço esse reconhecimento para dizer do meu lamento desse desfecho e dizer que o Junge e eu temos uma dupla responsabilidade, que é a responsabilidade de ocupar essa lacuna, não de liderança, mas essa lacuna de trabalho. Né? Correr mais atrás do trabalho para a região. Né? Para a região, porque a região ficou, sem dúvida, menos musculosa politicamente. Então, nós temos a responsabilidade de nos esforçarmos ainda mais, corrermos ainda mais, e a responsabilidade dobrada em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, e inclusive em relação à escolha daquelas pessoas que andam conosco, que caminham conosco e que falam em nosso nome. Porque eu entendo que o povo do Alto Tietê não espera menos de nós, especialmente a partir desses episódios que aconteceram. Os prefeitos novos, os prefeitos reeleitos, né, para agora, que começaram um novo mandato, eles podem contar com você. Você tem feito, eu sei, visitas aos prefeitos, acompanhado esse começo de gestão em algumas cidades como Santa Isabel, que o seu irmão é o pastor, que é o vice do padre, né, que é um assunto até que eu abordei bastante na Metropolitana, em Ferraz, com a Serfiló, né, em Itaquá com o Dr. Mamoru Nakashima, em Suzano com o próprio Paulo Tokuzumi, em Salesópolis com o prefeito Rafael e os prefeitos reeleitos, né, o Marco Bertaioli, o próprio prefeito Inho da cidade de Biritiba-Mirim, o Márcio Alvino de Guararema. Como é que você está olhando toda essa região? Claro, além de Arujá, que é o Abel Arini reeleito. Você está tendo essa proximidade maior com a região? Claro, claro. Eu me entendo responsável em dar respostas à região. E nós estamos, na medida das nossas forças, nós não estamos poupando esforços de nos apresentarmos ao trabalho, de nos apresentarmos a esses líderes que têm recebido do povo a confiança para administrarem esses municípios importantes nesses 4 anos. Estamos estabelecendo parcerias que, acima de tudo, são parcerias para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, para o bem da municipalidade. E eu tenho certeza, nós temos na região um bom elenco de prefeitos. Nós não temos na região um prefeito que eu tenha ressalva e diga que pena esse prefeito se elegeu, porque é um mau caráter, porque é um incompetente. Não. Nós temos na região um elenco formidável de prefeitos, alguns que reeleitos, outros que estão no seu primeiro mandato, mas têm experiência de mandatos anteriores, outros que estão como o prefeito Mamoru e o padre Gabriel, estreando na política, mas estão indo muito bem e eu tenho certeza que vão fazer um belo papel. Meu convidado de hoje,
o deputado Roberto de Lucena, frente a frente comigo aqui na TV Mogi News. Depois do intervalo nós vamos falar sobre os evangélicos. Como é que está Brasil para Cristo? E detalhe, né? Como que está crescendo o meio evangélico aqui no Alto Tietê em nível nacional. Quero falar mais sobre esse assunto com o deputado depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Deputado Roberto de Lucena, junto comigo hoje aqui no programa Frente a Frente. Quero falar sobre os evangélicos, sobre a Brasil para Cristo. Deputado, como os evangélicos cresceram no país? É impressionante, né? Por que cresceu tanto o meio evangélico? A que se deve isso, na sua opinião, como pastor há tantos anos? Olha, primeiro, hoje nós somos 43 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente. Somos mais evangélicos no Brasil do que argentinos na Argentina. Verdade. Do que paraguaios no Paraguai. Do que uruguaios no Uruguai. É quase que uma nação dentro de outra nação. Mas eu vivi a minha infância num tempo em que nós éramos a minoria das minorias. Ser crente era meio até pejorativo, né? Era. Você ficava olhado assim de lado. Ah, fulano é crente, aí você viu que horror. Nossas crianças, Marilei, sofriam bullying nas Isso escolas mesmo. por Isso serem mesmo. evangélicas. Isso mesmo. Haviam situações em que, em algumas cidades do Brasil, uma família evangélica não podia sepultar os seus entes queridos nos cemitérios públicos da cidade. Não raro se encontra, inclusive no sul do país, igrejas onde ao lado do templo havia um campo santo, onde se sepultavam os fiéis que eram membros daquela igreja. Nós passamos ainda, durante a minha infância, eu ainda peguei uma parte disso. Houve um momento nesse país em que os pastores eram presos por serem pastores. O fundador da Igreja Brasil para Cristo foi preso 27 vezes. Por quê? Todas elas acusadas de curandeirismo, charlatanismo, mas na verdade nunca foi condenado em nenhum processo. Era porque era um pregador. E um pregador que na década de 50, 60, reunia 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Algumas dessas vezes que ele foi preso, o camburão estava esperando quando ele encerrou o culto. Ele saía da plataforma direto para o camburão. E ele teve suas tendas de lona queimadas, templos destruídos. Mas o povo brasileiro é um povo de muita fé. O povo de forma geral. É um povo místico, é um povo espiritualizado. E por que, em parte, se deu esse grande crescimento evangélico? Porque a igreja evangélica, ela consegue se comunicar muito melhor, bem com este povo, muito melhor, que tem esta espiritualidade aflorada, isso que mesmo. tem esta fé forte, que tem essa busca do divino e Isso que mesmo. encontrou nesse povo, em função dessa sua comunicação, um acolhimento. Aí eu vou fazer 2 adendos. O primeiro, eu sou católica apostólica romana e eu já falei para um padre, até para o bispo, que missa é muito chato. E dependendo do padre, a pregação fica naquela coisa que você não entende nem muito o que ele está falando. Estou falando como católica. Outro ponto, que eu quero que você também faça um paralelo. Tem muito pastor, como tem em qualquer outra profissão, picareta. Não é, deputado? Tem, claro. Que quer só levar o dinheiro do povo. Tem. Não é? Tem. Assim como nós temos, infelizmente, de vez em quando você acompanha, você que é uma comunicadora, uma jornalista, é uma profissional da imprensa, você acompanha, de vez em quando se prende um médico. Isso. Que era um médico pilantra, picareta. Isso, que nem era médico às vezes. Alguns, né, que nem eram médicos, se passavam. Outros que eram médicos. Isso mesmo. E que, por exemplo, fazia cirurgia plástica sem poder. Exatamente, estupravam suas pacientes. Sim, famosos, né? Então nós temos médicos. Todo lugar tem. Nós temos advogados. Tem, jornalista picareta. Jornalistas. Isso mesmo, empresário picareta. Padres. Todo lugar. Padres, pedófilos.
padres pedófilos. Sim, temos. Pastores picaretas também. Isso mesmo. Agora, quando eu sei que tem um médico que desonrou a classe médica, que quebrou seu juramento e que fez algo reprovável, eu não deixo de ir ao médico. Eu não desacredito da classe médica. Você só não vai mais àquele médico, não é verdade? A grande maioria dos pastores desse país não são o estereótipo, não corresponde ao estereótipo que, em geral, a mídia e a imprensa propaga. A maioria dos pastores desse país vive de uma maneira muito simples. Ganham salários módicos. Eu sou filho de um pastor e neto de diácono. Né? E o meu pai, quando faleceu em 14 de outubro de 2010, não deixou uma casa para minha mãe. Nossa. A casa que eles tinham na minha infância, na minha adolescência, ele vendeu para colocar esse dinheiro na igreja, nas obras de caridade, nas obras sociais. Mas ele nunca pensou, talvez naquele momento, que o futuro fosse chegar, a velhice fosse chegar, e que um dia ele deixaria a minha mãe. Esse não é um caso isolado. A maioria dos pastores nesse país não ganha bem. E cuida do seu rebanho Vive de maneira difícil ali, né, no dia a dia. Cuida do seu rebanho. Sua família muitas vezes passa por privações. Agora, nós temos alguns pastores bem-sucedidos financeiramente, e eu entendo que o pastor, ele não deva estar numa condição social acima do seu rebanho, nem numa condição social abaixo do seu rebanho. Ele deve ganhar o justo de acordo com o povo que ele serve, que ele cuida. Isso diz muito em relação ao número de membros da igreja, ao tipo de pessoas que ele atende na igreja. De acordo com não é? Então isso tudo é muito relativo. Mas eu quero aqui dizer que esse país tem pastores sérios, honrados, dignos. Muitos deles, talvez a maioria deles, sejam santos anônimos, santos desconhecidos, que honram o Evangelho, que honram as suas denominações, que respeitam as suas famílias, as famílias que são cuidadas por eles e que fazem um trabalho que nem o Estado faz. Um trabalho que esses pastores, juntamente com as suas comunidades, desenvolvem nos municípios, nas comunidades onde eles estão inseridos. Tá aí então, deputado Roberto de Lucena com a gente hoje, frente a frente aqui comigo. E agora nós vamos para o Jogo Rápido. Um ídolo do deputado? Jesus Cristo. Não tem como, né, você não falar Jesus Cristo, né? Pregando aí pra mim tem que falar Jesus Cristo, né? Ele era o cara, né? O cara. Esse era o cara. Era. Com certeza. E é. Livro de cabeceira? Bíblia Sagrada. Não tem como também. Um pastor não tem jeito. É a Bíblia Tem que Sagrada. andar com ela debaixo do braço mesmo. O livro dos livros. Um filme, deputado? E o Vento Levou. Nossa. É. Clark Gable. Esse mesmo. Scarlett O'Hara, é isso? Exatamente, exatamente. É o filme que nunca fica velho. É um clássico. É o filme que eu assisti anos atrás, e continua... assisti ano passado e assistiria hoje à noite. Tá tudo certo, tudo né? certo. Um filme lindo, né? Uma frase marcante do deputado. Você tem que me amar mais. Pra quem que você fala isso? Pra tua mulher? Pra você. Pra mim? É. Por que eu tenho que te amar mais? Conta pra mim, deputado. Ai. Fala. Bom, porque você precisa me ajudar mais a ajudar tanta gente. Precisa entendi. me amar mais. Pensei que você falasse isso pra sua esposa. Sua esposa não precisa amar mais você não, a Bernadette. Eu preciso que todo mundo me ame mais. Então tá bom. Um exemplo de vida. Meu pai. O seu pai foi um cara especial. Você fala dele com muito carinho, né? Meu pai foi. Como é que ele chamava? Antônio. Seu Antônio. Meu pai era um homem semi-analfabeto. Ave Maria.
mas de uma sabedoria extraordinária. E os melhores exemplos de vida que eu tive com ele. Eu imagino. Um hobby do deputado? Futebol. Ixi, cor preferida? Azul. Dia ou noite, deputado? Noite. Noite? Noite. Estranho, né? O deputado fala noite, né? Geralmente o pessoal prefere mais o dia para poder pregar, mas noite, vamos embora. Aliás, as minhas reuniões onde eu prego, a maioria delas de acontece à noite. Faz o que nas horas vagas? Nas horas vagas, eu leio. Lê. Você é bom em quê, deputado? Você fala, eu sou bom nisso. Bom, em quase tudo, modéstia à parte. Olha, a sua autoestima tá ótima, ai, né? ai. Você é bom em quê? Assim, o que você fala que eu sou bom mesmo? Eu Empregar? O que você gosta de fazer? Que você sabe que você é bom? Eu amo pregar. Eu não posso dizer que seja bom, mas amo pregar. Você é péssimo em quê? Ah, eu sou péssimo. Eu sou péssimo em ficar puxando o saco. Não dá certo. Melhor eu sou não. péssimo em ficar bajulando. Melhor não. Uma lembrança da infância, você falou uma ótima aqui no programa, né? Dos 6 anos de idade, pregando pela primeira vez. Tem alguma outra que marcou? Tem. Minha avó. Minha avó era uma professora. Minha avó, Maria Ana de Lucena. Mãe do seu pai? Mãe do meu pai. Ela, quando eu comecei a pregar, ela todos os sábados, à tarde, às 2 horas da tarde, reunia toda a criançada da rua e oferecia para elas bala de presente. Bala e doce, pirulito. Para elas irem lá. Para irem à casa dela me ouvirem pregando. Olha isso. Olha isso. Sua avó não era fraca não, hein? Um esporte pro deputado, do deputado. Futebol. Futebol, você gosta, né? O que você curte na internet? Você curte o quê? Notícias. Um lugar? Natal. No Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte. Oh, bacana. Também gostei de lá. Um sonho, deputado? Um sonho. Ver um mundo mais justo. O que você não suporta nos outros? Falsidade. Tem medo de quê? Tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de me perder. O que é se perder? De me trair. Um exemplo. A maioria das pessoas que eu conheço que tiveram oportunidades de fazerem diferença na vida, seja na vida pública ou inclusive no ministério, elas começaram bem motivadas, bem intencionadas e abalizadas em valores dos mais puros. E eu muitas vezes devo confessar que faço um exercício muito grande para me manter fiel àquilo que eu acredito. O poder corrompe o homem, né? Eu tenho um pavor de pensar que algum dia eu pudesse voltar de uma viagem, encontrar a senhorita Lívia, minha netinha, e não olhar para ela, não poder olhar nos olhos dela. Aliás, você é avô novo, né, menino? Você foi avô com 40 anos de idade? 40 anos. Senhorita Não. Lívia. 41. 41 anos você foi avô. Muito novo, né? Não é? Muito que impressionante. Privilégio mesmo. Tem mania de quê? Mania de escrever. Uma mensagem para você deixar para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, deputado. Que as nuvens escuras talvez não sejam o céu que está sobre a nossa cabeça. Tem alguma coisa por cima das nuvens escuras. Eu estou exatamente num período, no momento que isso tem muito a ver comigo e é muito forte aquilo que a gente fala para a gente. Quando a gente olha para o céu e vê, muitas vezes, o céu cinzento, escuro, e a gente está no avião que vai levantar voo. Que interessante quando ele começa a levantar voo e ele passa a tempestade. E de repente ele está acima das nuvens e o céu é azul. Com isso eu quero dizer que tudo passa. Tudo passa. É isso aí. Tá vendo? Deputado Roberto Lucena, junto comigo hoje, escolheu uma música chamada Sonda-me, da Aline Barros. Aline. Que é gospel, né? Uma música gospel.
Quero agradecer. Obrigada, deputado. Sou eu quem Espero te agradeço. Que satisfação para mim, que prazer. Prazer foi meu. Bom ano para você e para Amém. todos os nossos telespectadores. Amém. Para você também, deputado. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu adorei a entrevista para conhecer um pouco mais do deputado Roberto Lucena, pastor da Igreja Brasil para Cristo. E é claro, né, contando um pouco das histórias dele e da vida dele política também. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto no próximo programa aqui no Frente a Frente. Um beijo e até lá.